Olá, no ar mais um programa Rio a Cidade. E o nosso tema de hoje são as heranças genéticas e como elas interferem nas escolhas profissionais que nós fazemos. E você participa do nosso programa tirando sua dúvida ou fazendo seu comentário pelo telefone 2527-3025. Além das características físicas e do temperamento, muitos filhos seguem as profissões dos pais. Mas que relação o talento e a aptidão profissional têm com a genética? Filhos de pais talentosos são igualmente talentosos? E como desenvolver certos talentos a partir da influência dos pais? Para conversar sobre heranças genéticas e culturais, nós convidamos Hilton Silva. Ele é professor de Antropologia e Medicina do Museu Nacional da UFRJ. Obrigada, Hilton, pela sua presença aqui. Boa tarde. Você é filho... Você seguiu a profissão do seu pai? O meu pai é médico também, então eu segui, de certa forma, a profissão dele, apesar de ter feito outras coisas depois da medicina. Ou seja, você já confirma um pouquinho isso que a gente está se perguntando aqui. Mas você Vamos explica. vamos ver. Obrigada, Hilton, pela sua presença mais uma vez. Convidamos também Cláudio Lins. Ele é ator, cantor e compositor. O Cláudio é filho de Ivan Lins e Lucinha Lins. E, como os pais, seguiu a carreira artística. Cláudio, obrigada pela presença aqui. Um prazer. Prazer estar aqui. Você já está confirmando algumas das perguntas que a gente se faz aqui na abertura. É verdade, é verdade. Apesar de que eu acredito muito que o ambiente faz também muito a pessoa, né? Não só a herança genética. Agora é curioso, né? Porque eu tenho vários irmãos, nem todos de sangue, mas enfim, que conviveram com o meio artístico desde criança. E só eu segui, pelo menos por enquanto. Ou seja, é por isso que a gente está discutindo isso aqui. Exatamente. Ainda há controvérsias. Obrigada a ambos pela presença. 3 gerações com o mesmo nome e a mesma profissão. Armando pai, Armando filho e Armando neto dividem as responsabilidades na administração de um dos mais tradicionais restaurantes do bairro da Urca. Vamos ver? Quem é Armando aqui? Eu. Também? E quem trabalha em restaurante? Eu. É. Então vamos esclarecer. Armando, você se pós-graduou muito cedo, é professor de educação física. E por que trabalhar aqui no bar com o pai e com a avó? Bom, essa vontade é principalmente pela a garra que meu avô e meu pai passa para mim, essa disposição, meu avô de 87, essa vontade, essa garra de todo dia de manhã cedinho ele chegar aqui, e eu quero passar a minha disposição que eu possa passar aqui para o restaurante. Como começou o restaurante? Como o senhor começou na vida de dono de restaurante? Eu comecei na vida em 1936 como empregado de bar. Depois passei em 72 para a Urca, aqui com bar. Continuei sempre como bar, não como restaurante, até que apareceu meu filho, o Armando, e tornou-se meu sócio no bar. Então ele chamou o filho para ajudá-lo. Está aí o filho, o neto, o filho e eu. Eu comecei em 1972, me formei em 72 e fomos trabalhando, mas a minha vida mesmo começou dentro do botequim. Quer dizer, eu acho que me deu um outro lado, me deu um amadurecimento muito cedo de vida, né? E eu fiz vestibular, passei, depois eu fiz 2 pós-graduações, uma na Fundação e uma na Escola de Políticas Públicas, justamente voltado para a pequena atividade empresarial. Em vez nenhuma, eu fui contrariado. Quando eles apresentavam a ideia, eu apoiava. Se meu avô tá chateado, meu pai fica chateado, eu fico chateado. Aham. Parece que aí, sabe, geme aquela sensação. A harmonia a gente tem, o respeito a gente tem, mas a gente briga muito. Mas essa briga... Briga pela qualidade, a gente briga pelo melhor atendimento. Eu brigo lá embaixo por
freguês tem que ser bem atendido, ele briga aqui em cima, quer descer, um não gostou, o que aconteceu. Então, eu digo, poxa, a gente briga pelos outros, pela qualidade do atendimento. Eu acho que esse é o grande segredo. Como é que vai ser o nome do seu filho? Bom, vou seguir a tradição, né? Vou botar Armando Gomes Bisneto. Genial, né? Genial. Agora, Hilton, esse é um caso típico de profissão geneticamente transmitida? Olha, eu acho que pode ser um caso típico de profissão transmitida. Geneticamente já é uma outra história, né? Na verdade, as transmissões, eu acredito, são muito mais em função do convívio que você tem diário com as pessoas que você admira, que você aprende a gostar durante a sua vida. Isso naturalmente influencia. Assim como você às vezes tem um professor que é alguém que te estimula na escola, ou um vizinho que você gosta, ou um filme que você vê na televisão, quando a gente é criança e diz assim, pô, eu gostei daquele filme, eu quero fazer aquilo. Eu acredito que, da mesma forma, as profissões elas são muito mais influenciadas pelo convívio diário com aquelas pessoas que você admira. O Cláudio disse isso, né? Na abertura, né, Cláudio? Eu tenho essa impressão. Mas eu me pergunto, faria uma pergunta para ele, que é o seguinte, existem tendências que são geneticamente transmissíveis? Do ponto de vista de profissões, não. Até porque as profissões, como nós as definimos hoje, elas são uma coisa extremamente recente. Se nós pensarmos um pouco mais do ponto de vista evolutivo, que é a nossa área mais de atuação lá no Museu Nacional, o que nós conhecemos hoje como profissão, como sociedade moderna, é uma coisa que começa a partir do século XVI, XVII, que do ponto de vista evolutivo, ou seja, alguma coisa que marca a história genética de uma população, particularmente a população humana, é muito recente. Na verdade, é um piscar de olhos no meio de um oceano enorme, do ponto de vista dessa história da humanidade. Eu entendo quando você fala da coisa da profissão diretamente, que ela, obviamente, é uma questão muito mais social e muito mais de ambiente do que genética. Mas, quando eu faço essa pergunta, eu me refiro ao talento, ao dom, à tendência das pessoas. Inclusive, um dado que eu acho que é importante a gente passar é que há especialistas que afirmam que entre 50% a 70% do talento de uma pessoa tem sua origem nos genes recebidos dos seus pais. No seu caso, pode perfeitamente ter acontecido, né? Espero que sim. Mas a gente sabe que educação e meio social, quer dizer, isso sob o aspecto do talento. Agora, existe também, como você já afirmou e como você está colocando agora, Hilton, o meio social, a educação, a convivência, a influência que outros fatores exercem. Claro. Mas sobre exatamente essa questão do talento, e a pergunta que o Cláudio estava fazendo e que eu reforço aqui, quer dizer, existe a transmissão genética do talento, do pendor para alguma coisa? Eu acho que, como todas as outras coisas que têm a ver com genética, ela é muito difícil de você estabelecer, assim, você procurar um gene para o pendor ou para a arte ou alguma coisa assim. Porque, no mínimo, seria uma característica tremendamente multifatorial, com vários genes envolvidos, e eu, sinceramente, não acredito que exista alguma coisa nesse sentido. Como eu já falei, é muito difícil, por exemplo, nós temos que começar definindo o talento, assim como nós teríamos que começar definindo a inteligência. Tem um monte de gente, tem um banco de genes de modelos e um banco de genes de gênios que está sendo desenvolvido aí, né, nos Estados Unidos e em outros lugares. E as pessoas querem juntar os genes dos gênios com os genes das modelos lindas e fazer pessoas que sejam lindas e gênios. Né? Será que isso é possível? Quer dizer, eu acho, sinceramente, que é um desperdício de gênios, né? Não, ou de dinheiro, né? Dentro do que a gente conhece, essa probabilidade existe, né? Quer dizer, estatisticamente haveria essa probabilidade ou não? Estatisticamente, se você tiver um universo grande, você pode dizer que existe probabilidade de qualquer coisa. A estatística é uma coisa que pode ser negociada, depende muito do teu N, do teu número de elementos que você tem para avaliar. Então, se você tem uma amostra de 6 bilhões de pessoas, não é difícil que algumas combinações sejam o resultado dessa possível combinação genética. Cláudio, você ia falar alguma coisa? Não, porque eu acho que eu entendo que ele está falando dessa coisa de quando você fala o que é o talento, né? E o talento pode envolver uma série de questões. Por exemplo, no que diz respeito à música, que é o meu caso, por exemplo, também. O talento para a música pode significar um talento rítmico, um talento de afinação, de ouvido, ou de escrever a letra. Ou de escrever a letra, no caso. A própria sensibilidade para a apreensão daquilo, a facilidade em aprender um instrumento musical, em compor, em cantar. Eu estou chamando o talento aqui de uma forma muito simplificada de habilidade, não é? Uma habilidade. Mas é só isso mesmo? Quer dizer, o que será talento? Está ligado à inteligência, será?
tem alguma ligação com inteligência? Está ligado a uma sensibilidade maior, já que eu usei o termo sensibilidade? Será que a gente podia tentar definir talento aqui, Hilton? Olha, eu acho que essa é uma tarefa tão árdua quanto definir inteligência, que é uma coisa que se vem tentando já, pelo menos desde a primeira metade do século XX, e não se consegue. Mas eu concordo com vocês, talento é habilidade, são as habilidades específicas de cada um. E nesse sentido, eu acredito que cada pessoa tem algum tipo de habilidade para desenvolver alguma coisa que seja do seu interesse. Por exemplo, eu não tenho nenhuma habilidade musical, eu não sei tocar nem cantar absolutamente nada. Mas as pessoas dizem, por exemplo, que eu fotografo razoavelmente bem. Né? Tenho apresentado algumas exposições de fotografias, tenho feito algumas coisas nessa área. Então, acho que cada um tem a sua habilidade. Né? Eu não consigo, por Cada um exemplo, tem o seu talento, Cada um então. tem o seu talento. E eu acho que o talento é uma manifestação dessa habilidade. Existe uma outra... A gente está aqui dizendo de várias tendências e várias explicações para a questão do talento. Outras pessoas dizem, até uma certa convenção, né? Dizer-se que talento é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Isso porque algumas pessoas acabam justificando o talento de outras dessa forma muito simplificada. É talento. Não é. É muita transpiração. Você que é artista, você que lida com essa questão do talento, é isso mesmo? Sem dúvida. O percentual tão grande assim de transpiração? A gente costuma dizer, inclusive, que no meio artístico, a gente tem pessoas que têm talento e que não têm vocação, por exemplo. Ou vice-versa, que tem vocação... Ou vocação, que seria a vocação, no caso? Seria a predisposição para aquela... para aquela área, né? No caso do, por exemplo, piano. Tem gente que tem talento para piano, mas não tem vocação para sentar, para estudar, para tocar, não sei o que e tal. Então, eu acho que é um pouco o equilíbrio dessas duas coisas. E aí, nesse quesito, o talento, a gente acaba falando que a pessoa tem talento, mas, na verdade, eu acho que existem esses dois fatores aí que acabam se equilibrando, definindo, né? o que é a pessoa, mais ou menos. Tem um caso interessante, tem um caso interessante, por exemplo, do Michael Jordan, né, que é um grande tenista, um grande jogador de basquete dos Estados Unidos, e que as pessoas falam que ele é um gênio, uma maravilha, não sei o quê. E ele mesmo declarou que ele passava mais tempo treinando, mais tempo na quadra, do que qualquer um dos seus outros colegas que jogavam junto com ele. Então, o talento dele, na verdade, era um resultado direto do investimento dele, do esforço dele. Mesma coisa o nosso Oscar, né, que também passava, agora que já se aposentou, mas passava uma grande parte do seu tempo treinando muito mais do que os seus outros colegas. Então, eu acredito que tem muito disso. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco vamos saber também por que algumas pessoas são mais talentosas do que outras. Até já. Aqui se pode dizer, a célula máter de São Paulo. É legal quando o Brasil descobre o Brasil, né? Puxa a fumaça, traga os bocadinhos e vai tomando mate chimarrão. O pensamento busca o seu... Mostra para o pessoal aí como é que faz para preparar. Pode fazer? Tu tem aí pega uma cuiazinha aí. Quando vejo você, logo me arrepio, me tremo toda e me dá calafrio. Isso vem de dentro, essa coisa misteriosa. Quando vejo você, fico toda prosa. Será doença ou será paixão? Ou será loucura do meu coração? Será doença ou paixão? Ou será loucura do meu coração? Domingo, 13 de junho de 2004. Vinda da África do Sul, a chama olímpica chegou ao Rio.
Em 12 horas, a tocha percorreu 49 quilômetros, passando pelas mãos de 125 condutores e pelo coração de 1.300.000 cariocas, que foram às ruas saudar a chama do esporte e da paz entre as nações, numa demonstração histórica e comovente do verdadeiro espírito olímpico. Foi uma festa para o povo e com o povo. É um orgulho estar aqui, representando todos os profissionais de educação, e é uma felicidade, né? Poder participar num grupo seleto de 120 e poucas pessoas dentro do universo de todos os brasileiros, 170 milhões. Então é um orgulho muito grande estar aqui representando os profissionais de educação. Nem imaginava que poderia acontecer isso comigo assim, de uma hora para outra, participar da tocha olímpica, mas eu sabia que eu estava concorrendo. Parabéns, Rio! Seguindo através do mundo, a tocha olímpica leva agora a luz do nosso amor ao esporte e à cidade. A chama do espírito das Olimpíadas que arde no coração de todos os cariocas. Nós voltamos com o Rio à Cidade, estamos hoje conversando sobre heranças genéticas. E a influência dos genes sobre a personalidade já é objeto de estudo da psiquiatria há cerca de 100 anos. Algumas pesquisas apontaram uma relação muito estreita entre genética e meio social para explicar, por exemplo, desordens mentais como a psicose. E, em 1993, o pesquisador americano Dean Hammer divulgou um estudo bastante polêmico em que ele mostrava que os genes são responsáveis pela orientação sexual das pessoas. Aí a gente fica assim, achando que é muito perigoso acreditar só na genética, ou jogar todas as baterias só na genética, o que pode gerar, por exemplo, delírios discriminatórios, como que aconteceu nos anos 30, com aquela busca da eugenia, propondo um aperfeiçoamento genético da espécie humana, com aquele extermínio drástico de milhões de pessoas. Quer dizer, aquilo foi algo assim, seria, digamos assim, o paroxismo, né, o máximo desse tipo de interpretação. Mas eu gostaria de saber de você, depois eu quero que o Cláudio complemente, como é que a gente pode explicar isso? Essa questão, a gente continua falando da genética, ou em que porcentagem é genética e meio social? Olha, tem uma coisa que é muito interessante. A genética é a ciência do final do século XX, do começo do século XXI. Há uma busca, um investimento gigantesco na genética, porque eu acredito que nós temos tendência, especialmente na área da saúde, nas áreas biomédicas, em buscar respostas imediatas para as coisas. Então é muito mais complexo você dizer, por exemplo, que algum traço, seja ele qual for, como a escolha do teu gênero, é definido socialmente e geneticamente, do que você dizer que existe um gene para tal coisa ou um gene para tal coisa. Né? Então, por exemplo, no caso da esquizofrenia, de outras doenças, de outras desordens mentais, elas têm, sim, algumas delas um componente genético, um componente herdável. Mas a maior parte da manifestação, dos sintomas e da própria reação do paciente se deve, né, ao meio em que ele vive, como ele é tratado e como ele se relaciona com as outras pessoas. Da mesma forma, eu acredito que os outros componentes. Então, é muito difícil de você dizer assim que alguma coisa é estritamente genética, a não ser no caso específico de algumas doenças que são herdadas, mas são muito raras ainda. Ao longo da nossa conversa, isso está ficando claro, quer dizer, não se pode colocar todo o peso na genética, tampouco todo o peso só no meio social. Mas, por exemplo, no caso do Cláudio, Cláudio, você é super talentoso e tem 2 pais super talentosos. Aí eu te pergunto, no seu caso, se você não tivesse nascido filho deles, você seria ator, cantor e compositor? Olha, é uma boa pergunta. Talvez não. Talvez não. Talvez... na verdade, o fato de eu ser, no meu caso específico, né, o fato de eu ser cantor, compositor, ator, eu escrevo eventualmente, ainda muito ocultamente, mas estou escrevendo também. Isso revela na minha personalidade, na verdade, uma tendência a uma variedade de ações. Mas no campo artístico sempre, né? Mas no campo artístico, talvez exatamente pelo fato disso do meu ambiente ter me levado a isso. Verdade. Eu talvez, eu adoraria, por exemplo, ser um publicitário, talvez, trabalhar na área de comunicação, que eu acho que é a área que mais... Ou, por incrível que pareça, eu sempre tive muita facilidade com matemática, o que também tem uma correlação com música. Mas o seu meio não te levou para isso. Mas o meu meio não me levou para isso. Eu poderia talvez ser físico, nuclear, sei lá. Ou então ser filósofo. Eu adoro escrever sobre filosofia. Quer dizer, na verdade está ficando bastante claro, né, para a gente cada vez mais que a genética é importante, sim, mas numa primeira determinação. É isso, Hilton? E a seguir você tem toda digamos, a força do meio social,
da convivência mesmo com as pessoas, até da influência deliberada dos pais, a gente pode dizer assim, não é mesmo? Sim, a genética, ela facilita o nosso processo evolutivo, ela nos ajuda a nos adaptarmos ao meio em que nós vivemos. Então, na verdade, o que a genética faz, ela nos dá essa possibilidade ou essas possibilidades múltiplas que você acaba de falar. Exatamente. Então, eu sou médico e biólogo e podia ter sido advogado, podia ter sido alguma outra coisa dentro de áreas que me ajudassem a lidar com as pessoas, por exemplo, porque isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Né? Então, a flexibilidade que você tem, isso é genético. Essa possibilidade que você tem de lidar com uma série de desafios no teu dia a dia, isso é genético. Agora, para onde você vai, essa é uma decisão absolutamente tua e do meio em que você veio, de onde você veio. O que me faz pensar que talvez a genética, ela determine mais o que você não faria. Eu acho que é mais fácil achar o que você não faria do que o que você faria. Porque eu acho que a gama de condições que a genética te traz, né, para o que você poderia ser, é muito grande, né? Olha só, gente, o Expedito, ele é Jacari, viu, Wilton? Ele está fazendo a seguinte pergunta. No passado, houve a questão da superioridade genética de raça, que nós citamos agora há pouco, né? Por exemplo, a questão do Hitler, como aconteceu com Hitler. Como hoje os estudos lidam com essa questão para que não se caia novamente nessa questão racial, a qual não se quer voltar? Certamente é isso que o Expedito quer colocar aqui. Diga, Wilton. Essa é uma questão absolutamente fascinante, especialmente em função agora, por exemplo, da história da distribuição de cotas raciais nas universidades públicas brasileiras, que é um grande desafio. Adoro essa questão. Que é um grande desafio para todos nós. Do ponto de vista genético, do ponto de vista biológico, já está amplamente provado que não existem raças humanas. Consequentemente, se não existem raças humanas, não podem existir raças superiores ou inferiores. Nós somos todos geneticamente extremamente homogêneos. E as nossas diferenças, todas de cor de olhos, de cor de cabelo, de cor de nariz, de estatura, elas se devem a traços que são muito específicos e que, na verdade, compõem uma quantidade ínfima do nosso genoma. A maior parte do nosso genoma, ela é absolutamente semelhante entre todas as outras criaturas humanas. Então, você falar em superioridade ou inferioridade racial é uma coisa que já está completamente fora de qualquer atributo científico. E o que nos leva, novamente, a essa discussão sobre a questão das raças nas escolas. Porque, hoje em dia, a raça é um conceito puramente social. Né? Ele é definido dessa forma, então, quando você tenta trazer isso e fazer isso cientificamente, você acaba criando muito mais problemas, possivelmente, do que soluções, como tem sido visto agora nessa tentativa de fazer isso na UNB e a própria aqui mesmo na UERJ. As cotas deviam ser sociais e não raciais. E é essa discussão, isso que você acabou de dizer, Cláudia, que você acabou de apontar também, e eu tenho que estar fazendo com que todo mundo repense o sistema de cotas, que chegou polêmico e está ficando cada vez mais polêmico na medida em que ele está se revelando dessa forma, como vocês. Quer dizer, absolutamente, tão pouco justo ele é, não é mesmo? Ele não é justo e ele não é justificável. Porque como é que você vai conseguir definir que alguém é de tal raça ou de outra raça, a não ser pela sua própria definição? A não ser pela cor, né? Que é o caso, pela cor da pele. Mas a própria cor da pele, ela varia enormemente de pessoa para pessoa, de grupo para grupo. Você pode ter na mesma família pessoas que têm cor de pele diferente. Você vai dizer que um é negro, o outro não é? Exatamente. Agora, um outro aspecto, quer dizer, sobre várias pesquisas que a gente lê aqui, há estudos também que falam dos genes da felicidade. Esses genes ficariam no cromossomo 17, é isso mesmo? E seria responsável por essa transmissão, não é isso, do gene responsável pelo bom humor de algumas pessoas. O fato é que há pessoas mal-humoradas, né, de mal com a vida, que acordam de mal com a vida, e há pessoas felizes, por isso o gene deve ter esse nome da felicidade. Nesse caso, porque a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: a depressão, que é uma característica de pessoas, que aí já é uma questão séria, não é? A gente não está falando de ser ou não bem-humorado, mas a depressão, que é uma questão muito séria, ela está relacionada à genética, diretamente relacionada à genética? Olha, alguns estudos recentes indicam que a depressão tem, de fato, um componente genético importante, assim como algumas outras doenças, por exemplo, como é o caso da hipertensão arterial, da diabetes, que tem algum componente genético importante. Também, né? Alguns genes ligados à absorção diferencial de gorduras, esse tipo de coisa. Agora, até que ponto é a genética que determina se a pessoa vai ficar ou vai ter crises ou não? Isso é uma coisa que ainda está em debate, ainda está aberto para discussão. E eu fico pensando o seguinte, se existe uma forma de... A genética tem a sua influência, você já disse, está provado, todos os estudos já disseram isso. Mas a gente consegue, só com a força de vontade, com o nosso caráter, com a persistência, se contrapor a uma determinação genética que se tenha?
digamos assim, o Cláudio, se ele não quisesse, se o talento dele for herdado dos pais, ele não quisesse ser cantor nem compositor e tivesse que se contrapor a esse talento, isso é possível? Fala, Cláudio. Não, porque tem casos no meio artístico, eu conheço músicos que, sinceramente, não têm o menor talento para música. E atores e atrizes que não têm talento, mas eles tentam que chegar lá. amam, estudam, se esforçam. São pessoas que dificilmente serão gênios, né? Serão consideradas pessoas do grande nível do que eles escolheram fazer, mas são pessoas felizes porque, mesmo não tendo aquela predisposição genética para aquela coisa, optaram por fazer aquilo e correram atrás e vivem e são felizes. Né? Eu acho que esse é o gênio da felicidade. O gênio da felicidade é você fazer o que você gosta. É você ter condições sociais, econômicas, políticas... De brigar por isso? De tentar fazer o que você gosta, de brigar pelos teus desejos, pelas tuas vontades, de realizar os teus sonhos. Acho que é isso que faz a felicidade. Mas nisso é o exemplo que você deu do Michael Jordan, que disse que passava não sei quanto tempo na quadra treinando, não é isso? Quer dizer, na verdade, aí vem aquele reforço que nós dissemos no primeiro bloco, de 99% de transpiração e 1% de inspiração. Gente, o Heleno, do Grajaú, ele faz um comentário só. Ele acha que o fato do filho gostar da atividade dos pais também influencia na escolha da carreira. Eu acho que é verdade, né? Mas olha, sabe que pode também ser o oposto, né? Por exemplo, o meu irmão, ele tem muito talento musical, ele toca violão, toca cavaquinho, ele é um cara, socialmente ele é muito engraçado, ele é extremamente tímido, tem horror de aparecer, de tirar fotografia. Ele é produtor, então ele prefere ficar por detrás. Nos bastidores mesmo. Exatamente. E talvez, se ele não tivesse pais artistas, talvez ele tivesse uma predisposição. No caso dele, talvez tenha sido uma trava para ele ser artista. Porque ele já viu o outro lado de como é que é, o assédio, as preocupações, os existe problemas. Esse aspecto, que já não é exatamente não gostar do que os pais fazem, mas não querer. Não querer aquilo que eles fazem. E existe o outro aspecto, que eu acho que deve existir também, é de você realmente não gostar mesmo do que os pais fazem e buscar um caminho totalmente diverso exatamente porque não quer aquilo. Existe isso, né, Hilton? Certamente, você tem essa possibilidade. A genética, a nossa biologia, a nossa evolução, ela nos permite essa flexibilidade de encontrar caminhos alternativos para buscar as coisas que nos são interessantes, desde que nos seja dada a oportunidade. Acho que esse é o grande X da questão na universidade, nas cotas ou em qualquer outro lugar. É que você tenha oportunidade de competir igualmente. E aí entra a questão da inteligência, eu acho que entra a questão da oportunidade. Né? Os seres humanos todos são, como dizem os americanos, endowed, né? São beneficiados com essa capacidade de inteligência, com essa capacidade de interagir com o seu meio ambiente. Eu acho que, dadas as condições, qualquer pessoa pode se realizar e pode vir, sim, a ser um gênio. Eu acredito isso. Né? Alguns filósofos dizem que os gênios são resultado, na verdade, de uma conjunção de fatores históricos, fatores sociais, fatores ambientais que permitem, né, com que aquilo aconteça. Certamente a história da evolução, publicação da Origem das Espécies, de 1859, do Darwin, é um exemplo disso. Né? É o ápice de todo um pensamento evolutivo, o qual ele foi capaz de sintetizar. Então, ele é um gênio, sim, porque ele foi capaz de pegar aquele momento e transformar esse momento em um objeto específico. Exato. Gente, a conversa está boa, mas acabou o tempo. Obrigada, Hilton, pela sua presença Obrigado aqui. Você muito pelo obrigada. convite. Cláudio, muito obrigada. Foi um prazer. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu talento. Parabéns ao Hilton também. Tá? Nós chegamos ao final do Rio à Cidade. Hoje conversamos sobre heranças genéticas. Um abraço a todos vocês e até o próximo encontro. Água é vida. Para evitar sustos fora de hora, só há uma solução. Faça uma revisão periódica nas instalações hidráulicas de sua casa. Não desperdice.